Olá, olha que felicidade ter vocês aqui novamente em mais um vídeo do nosso canal, né? Eu estou muito feliz, muito agradecida por ter vocês como seguidores. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, aproveitando que você já está aqui, não esquece de se inscrever no canal. Também me segue nas redes sociais, que vai estar marcadinho por aqui, para que você fique sempre por dentro dos conteúdos. Voltando agora, iniciando aí novamente um monte de vídeo para vocês. Eu escolhi assim alguns temas muito importantes que me trouxeram muitas coisas boas no meu ano passado, de 2023, e aprendi muito, tive muita experiência. E é claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui, principalmente as minhas maravilhosas que estão aí buscando o seu glow up. Então, se foi sucesso para mim, foi sucesso para as minhas meninas, agora também será sucesso para vocês. Então, por este motivo, eu quero compartilhar com vocês aqui dicas incríveis para você não perder essas dicas, essas experiências, coisas que aconteceram na minha vida, coisas boas, coisas não tão boas, mas que também me ajudaram muito a evoluir, que eu quero compartilhar para que você pegue uma rota diferente, já com uma experiência aí, né, para vocês. Me segue, não esquece de me seguir, deixa comentário, se fazer sentido pra você também, coloca o que faz sentido pra você. Enfim, esse canal é nosso, eu espero que ele fique cada vez mais gostoso, leve, que possa te ajudar, que eu sei que isso também vai me ajudar muito. Então vamos lá para o nosso vídeo? Bom, hoje eu quero trazer pra vocês aqui um livro. Na realidade, gente, se eu contar pra vocês o que aconteceu, eu já fiz esse vídeo, só que quando chegou no final, faltou. Bem na hora que eu fui dar a dica desse livro maravilhoso, eu falei, gente, agora eu vou compartilhar a dica pra vocês. Quando eu fui ver, cadê o restante do vídeo? Não tinha. Mas resolvi fazer um vídeo exclusivo, não só esse vídeo, e vou compartilhar com vocês durante esse ano todos os livros que eu tenho lido, que eu já li, que fazem diferença na minha vida, aquilo que funcionou, que não funcionou, trazendo aqui os insights para ajudar vocês, ok? E hoje, para começar o ano, né? Porque passou o carnaval, então agora definitivamente começou o ano. Quero compartilhar com vocês esse maravilhoso livro que me ajudou muito em 2023, que é Hábitos Atômicos. E eu vou deixar aqui 3 ensinamentos. Esse livro é do James Clear, eu acho que é assim que lê. E ele ensina a gente de uma maneira bem consciente, bem leve, bem gostoso. Até mesmo tem alguns exercícios que você pode aplicar aqui, como você tornar alguns hábitos atrativos, fáceis, porque a gente sabe que é difícil, né? A gente, para quem tá aí buscando, para quem está no Grow Up, que tá buscando melhorar os seus hábitos alimentares, sua rotina de atividade física, hábito de leitura, gente, hábito de cuidar das finanças, tudo são hábitos. Só que é difícil, né? Se a gente tá aí dentro já de um ensinamento, a nossa mente está programada a agir de uma forma até que a gente mude, né? Faça essa transformação desta ação, desse hábito, a gente dá uma calejada, né? Peneja um pouquinho, sofre um pouquinho. E este livro maravilhoso, ele ensina justamente como você tornar esses hábitos mais fácil, mais gostoso. Eu poderia ficar aqui falando para vocês, sei lá, o dia inteiro de como esse livro foi importante. Para quem está chegando agora no canal, não sabe que eu sou uma atleta de fisiculturismo, então muitas das coisas que eu compartilho lá no meu Instagram, inclusive não esquece de me seguir lá, tem a ver com tudo que eu venho consumindo, assim, né, de leitura, também de audiobook, eu gosto bastante de escutar, de podcast, tô sempre buscando um meio de sanar uma dor, ou alguma coisa que esteja ali tirando a minha paz, ou simplesmente para melhorar, para ter o meu glow up. Então, quando eu comecei o ano de 2023, eu quis muito entender como colocar alguns tipos de hábitos na minha vida que eu estava tendo dificuldade de ter constância. E hoje é um problema para quase geral mudar os hábitos, né? Eu que trabalho com mulheres, tenho um grupo Glow Up, um grupo VIP, eu sei o quanto tem sido difícil para muitas mulheres adaptar novos hábitos na sua rotina. Por quê? Porque o mundo está acelerado, né, gente? Tudo que a gente faz hoje, esse consumo do digital, tornou as pessoas cada vez mais ansiosa, mais acelerada, mais ocupada e, infelizmente, improdutiva. Então, quando a gente fala assim, eu quero mudar meu hábito alimentar, a pessoa tem aquela motivação, vem aquele gás, né? A pessoa começa segunda-feira, agora vai, eu tô feliz, aí na terça-feira a pessoa já começa a desanimar, na quarta-feira ela já tá
negociando, na quinta já foi. Na quinta ela já esqueceu, aquele hábito que ela se comprometeu, ela deixou para trás. É realmente difícil. Mas por que que é difícil? Porque geralmente a pessoa ela não organiza o contexto dela para a adaptação desse hábito, desse novo hábito. E esse livro, ele vai fazendo com que você tenha alguns hábitos assim, algumas ações que vai quebrando essa barreira que você vai criando de colocar, porque a gente sabe que, imagine, né, ou eu vou acordar às 6 horas da manhã para praticar atividade física, a gente tem muita motivação e vontade, mas quando a gente vai para ação, tudo muda, né, gente? Tudo muda, a gente fica desanimada, no outro dia a gente não tem a mesma disposição, porque a gente tem o quê? Dopamina, aquela vontade de fazer, mas na execução demora, né? E esse livro, ele vai fazendo micro hábitos. Então, 3 ensinamentos que eu aprendi, né, porque eu fico falando e acabo que não falando tudo, foi... Vou citar um exemplo do que eu tenho feito agora este ano, tá? Para ficar mais fácil para vocês. E aí, esses 3 ensinamentos eu vou colocar dentro desse contexto. Eu, no ano passado, um dos meus objetivos era estudar inglês. E eu fiquei assim, ai gente, vai estudar inglês, não sei o que e tal. Estudei meio capengando, entendi quase nada, fui viajar e passei um baita do perrengue. Quando eu estava lá, eu falei, eu prometo pra mim que quando eu voltar para o Brasil, eu vou estudar inglês. Não sei como que eu vou fazer, se eu vou fazer uma aula exclusiva, se eu vou ter professor, se vai ser pelo YouTube, enfim, me comprometi a estudar inglês. Quando foi esse ano, marquei no meu planner, inclusive se você não tem um planner, vou deixar o guia aqui pra vocês. O planner 2024 do Grow Up é incrível. E lá no meu mural dos desejos eu coloquei estudar inglês no mês de janeiro. E aí janeiro, né, a gente sabe que dezembro a gente faz aquele monte de promessas e tudo mais. O que que aconteceu? Eu coloquei lá no meu mural do desejo que estudaria inglês, começaria em janeiro. Tá, comecei em janeiro, só que aconteceu, gente, marquei lá. Não coloquei muita consciência. Então, a dica 1 é, tenha consciência, tá? Então, assim, o ensinamento 1 que eu tive que trazer para minha realidade, pegando essa questão do inglês como exemplo, é que o quanto isso é importante para mim. Por que que eu preciso estudar inglês? Tem que colocar ali aquela potência, propósito, porque se não tiver um propósito extremamente esclarecido, você vai negociar. E mesmo que às vezes você tenha um propósito esclarecido, ainda assim a sua mente vai negociar. Então você precisa arrumar o seu contexto. Aí o que que eu fiz? Fiquei pensando, qual que é o propósito por trás disso? Porque eu preciso ter um propósito muito esclarecido para estudar inglês. Eu tenho meu objetivo, logo mais vou compartilhar com vocês, mas coloquei lá, propósito. E esse livro ele fala justamente disso, de você ter a clareza do quanto isso vai modificar sua vida, né? O quanto isso realmente é importante, porque não vale a pena você gastar energia por algo que para você não é tão importante. Então, ter consciência do seu propósito, ou seja, ter consciência do que este hábito traz e tem ligação com o seu propósito. O hábito de estudar inglês todos os dias tem um propósito muito, mas muito, muito importante na minha vida. Isso torna essa situação de estudar inglês mais maleável. O segundo foi, como que eu posso tornar, né, o livro ensina como você tornar o seu hábito atrativo, né? E, na verdade, são 4 fases que ele mostra aqui, que é tornar ele claro, que foi que eu falei sobre a questão de ser um hábito que tem a ver com o seu propósito. O outro é se tornar, fazer com que ele seja um hábito fácil de fazer. E o terceiro é atrativo, que você sinta motivação de fazer sempre e satisfatório, ou seja, que você consiga ver resultados imediatos naquilo que você está fazendo. E aí, torna-se fácil. Então, eu comecei a perceber que em janeiro eu procrastinei bastante. Lá no Grow Up, que eu faço 21 dias, inclusive você pode ter esse material, eu sempre colocava na minha meta semanal estudar inglês. E eu comecei a perceber que o horário que eu estava colocando para estudar inglês não estava me ajudando. Então, logo então, eu falei, eu preciso tornar isso fácil. Como é que eu vou tornar isso fácil? Colocando dentro de um contexto que seja possível. Não adianta eu falar que eu vou estudar inglês 10 horas da noite, porque eu vou chegar 9 horas, eu vou estar cansada, minha mente já foi, eu gastei toda a minha energia e era o que estava acontecendo. Eu estava colocando para estudar inglês num horário que, tipo, eu estava jogando por último aquilo que estava me trazendo um incômodo ali, que era essa transformação, sair dessa zona de conforto. Então eu tornei fácil, coloquei esse contexto dentro do ambiente, do horário que para mim era possível. E logo comecei a sentir
puxando para a questão de ser uma coisa clara, fácil, logo tornou atrativo. Gente, eu comecei a estudar inglês entre os horários no período da tarde, que eu fazia o meu almoço, e o horário de trabalho. Eu sempre dava uma pausinha, né? Porque eu consigo, por trabalhar em home office, eu consigo administrar o meu tempo. E ficou muito atrativo, porque para quem não me segue aqui, a minha mãe tem Alzheimer, então eu coloquei esse contexto dentro do contexto dela. Então, eu precisava dialogar em inglês. E mesmo que ela não saiba, a Miri tá até rindo aqui, porque realmente você vai procurando o melhor contexto para você fazer com que aquilo aconteça de fato. Então eu peguei lá, baixei uns vídeos do YouTube, que era daquilo que para mim tinha mais clareza, necessidade naquele momento de aprender, né, para conseguir me comunicar. E todos os dias eu gosto, aliás, porque tenho estudado, de sentar junto com a minha mãe, abrir a minha aulinha ali. Então, assim, ficou fácil, ficou atrativo e é satisfatório. E foi tão engraçado, gente. Eu até dei muita risada essa semana, porque eu tava falando com a minha prima, que eu tava falando de uma... Eu peguei e falei pra ela, what? Aí ela, o quê? Não, qual? Tipo, ela falou a palavra certa, assim, aí eu, é isso mesmo! E a minha mãe tem Alzheimer, né? Então, assim, ela nem sabe o que ela falou, mas pela lógica, de tanto eu ficar treinando, sei lá, eu acho que meio que treinou na cabecinha dela. Então, foi muito gostoso, assim, virou uma coisa muito atrativa. Muito satisfatória de momento. Então, são as 3 dicas que eu quero deixar para vocês. Na verdade, eu deixei 4, né? Que você pode, para você incluir hoje um hábito na sua rotina, que você possa olhar o seu contexto. Então, por exemplo, se você hoje está tentando mudar a sua rotina e incluir na sua rotina uma prática de atividade física, né? É difícil realmente você acordar, se comprometer. Às vezes eu falo para as minhas meninas, você não precisa se comprometer em fazer 1 hora, estar na melhor academia, você precisa ter comprometimento. Então o primeiro hábito que você precisa ter é o hábito de comprometimento. Você precisa estar comprometida. Para você estar comprometida, dica 1, precisa ser claro, tem que ter objetividade, o seu propósito tem que estar claro. Por que esse hábito? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou sair da minha zona de conforto? Coloca a potência. O inglês para mim tem algo que tem a ver com um objetivo claro, mas se tornou satisfatório porque eu trouxe para o meu contexto, o meu ambiente ficou gostoso. Então, talvez você consiga organizar hoje o seu ambiente de uma forma para praticar atividade física que seja leve, que seja fácil, que seja atrativo e principalmente satisfatório. Então, se você começar já hoje, tornando esse hábito de ser comprometida, amanhã você vai migrando de pouquinho em pouquinho. Esse comprometimento que você tem hoje, esse propósito, você começa a tornar fácil. Então olha para o seu contexto e imagina assim, o que eu posso fazer para tornar fácil esse meu objetivo, esse meu propósito. Então não se comprometa a fazer coisas espalafatórias, muita coisa, muito movimento. Faça o básico, faça o que está no seu alcance. Adapte o seu cenário para você conseguir fazer esse pouquinho, porque esse pouquinho que você faz te traz uma autoestima, te traz um poder, te traz um comprometimento e te traz uma constância, que é isso que está faltando para você. Então, torne fácil, torne atrativo, organize o seu cenário para você fazer sua atividade física, o seu momento, a sua música, o seu espelho. Eu adoro treinar olhando pro espelho. Filma você, começa a se observar e seja conectada. E eu tô falando do hábito da atividade física, mas você pode olhar para o seu cenário da alimentação, é a mesma coisa. Copiou e colou. Quando você pegar, né, esse sisteminha, você pode aplicar em qualquer coisa da sua vida, nas suas finanças, por exemplo. Tornou atrativo, torne-se satisfatório. Para de ficar olhando, porque se eu ficar observando como que eu vou falar fluentemente inglês, eu vou olhar para daqui 3 anos. É sobre hoje. O que eu aprendi hoje? Eu aprendi uma palavra. Nossa, que legal, treina. O que eu aprendi hoje? Fazer 10 minutos de atividade, 15 polichinelos, né? Correu no lugar, 3 minutos, quase morreu, mas enfim, satisfatório. Você venceu a si mesmo. Isso é importante. Você deixou de procrastinar, você deixou de dar desculpas, que é o que mais a gente faz para nós mesmos. E isso, quando a gente dá desculpa para nós, ao invés de nos fazer bem, só nos faz mal. E o que acontece? Tudo acontece ao seu redor, vem um resultado, mas não é o resultado que você quer. Então, a dica é essa para você, que eu aprendi com esse livro. Você vai aprender neste livro aqui a como tornar, fazer hábitos
que são assim, você vai acumulando hábitozinhos. Você vai fazendo uma cadeiazinha de hábitos. Então você começa a fazer um movimento pequeno, logo mais você está fazendo outro e outro e outro. E assim acontece quando você busca uma melhora do seu físico. Você começa a treinar, daqui a pouco você começa a olhar melhor para sua alimentação. Daqui a pouco você gosta de se observar no espelho. Aí você fala, nossa, eu preciso organizar, ou cuidar do meu rosto mais. Por quê? Você começa a gostar. Você está consciente, você está vivendo esse processo, você se apaixona por esse processo. Então, já falei demais, vou deixar mais dicas nos próximos vídeos. Se você gostou, se ficou claro para você o que eu te trouxe aqui, esse ensinamento que esse livro maravilhoso trouxe, ó, vamos deixar aqui para vocês verem, Hábitos Atômicos. Aproveita, deixa o seu comentário aqui, o que faz sentido para você e me segue para muito mais conteúdo aqui para vocês. Beijo, vou deixar na descrição para vocês o link desse livro também para quem quiser adquirir, tá ok?